Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso, vamos falar sobre a distribuição de renda no Brasil. Vamos conversar com ele novamente, o professor Luiz Marques, ele que é economista. Além disso, tem um canal no YouTube chamado Economia Descomplicada. Professor Luiz Marques, como é a concentração de renda no Brasil? Bem, o Brasil tem um problema histórico em relação à concentração de renda. Nós somos um país, historicamente, isso não é de hoje, é de muitas décadas, com uma renda muito mal distribuída. Isso significa que o topo da pirâmide, as pessoas mais ricas, portanto um pedaço muito pequeno da sociedade, detém boa parte da renda nacional e a grande maioria da população, vamos dizer assim, da classe média para baixo, principalmente as pessoas mais pobres, mais humildes, tem uma renda muito pequena, comparada ao topo da pirâmide, ou seja, a concentração de renda é muito grande. A gente percebe isso na nossa vida diária, Mas existem dados e comparações com outros países no que tange a distribuição de renda no mundo? Para que a gente possa ter uma ideia, há um relatório do PNUD. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um órgão da ONU, Esse relatório é de 2019 e com números de 2019, o PNUD enquadrou o Brasil como a sexta pior distribuição de renda do mundo. É muito ruim isso, É lamentável, na verdade. Entre 189 países do mundo inteiro, nós ficamos na sexta posição de pior distribuição de renda. A pior distribuição de renda de todo o mundo, segundo o PNUD, é a África do Sul, seguido de Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto, Moçambique e depois o Brasil. Ou seja, o Brasil perde para os africanos, mas é péssimo número. Na América Latina, por exemplo, ninguém tem uma maior distribuição de renda tão ruim como o Brasil. E como se mensura a distribuição de renda num país, professor Luiz? A forma mais usual para se medir a distribuição de renda é através de um indicador chamado índice de Gini. O índice de Gini é um indicador que mede a distribuição de renda. E o nosso Gini, ele vinha caindo do ano 2000 até 2014, O nosso índice de Gini vinha caindo, porque quanto mais alto o Gini, pior a distribuição de renda, Quanto mais baixo, melhor. Ele vinha caindo, portanto, a gente estava numa tendência de melhoria das condições de vida da população, Por melhoria da distribuição de renda. Em 2014 a gente conseguiu o melhor índice de Gini da nossa história, No ano de 2014, mas a partir daí, infelizmente, o Gini voltou a subir e hoje, ele está de novo muito alto, Sempre foi muito alto, mas está numa situação muito complicada esse indicador no Brasil. O senhor podia explicar melhor para a gente o que é isso e como é que funciona? Bom, o índice de Gini é muito simples. Ele é um indicador estatístico, que vai, é como se fosse uma régua. Ele vai de 0 a 1, tá? De 0 a 1. O 0 e o 1 não existem na prática, não existem no mundo real, mas existem em teoria, vamos dizer assim, Então o 0 seria a distribuição de renda perfeita, perfeitamente perfeita, Seria um país em que todas as pessoas recebessem a mesma renda de forma igualitária, seria o índice de Gini 0. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, isso não existe, Mas quanto mais baixo for o índice, quanto mais próximo de 0 for o índice, melhor a distribuição de renda de um país, mais bem distribuída é a renda. O 1 também não existe, porque o 1 seria um país em que somente uma pessoa recebesse toda a renda desse país e todas as outras pessoas do país não recebessem nada, recebesse 0. Isso também não existe. Na prática não existe, aliás, graças a Deus que não existe, Mas seria a distribuição de renda perfeitamente imperfeita, Uma pessoa só recebendo toda a renda do país. Isso não existe na prática, mas sempre que o índice aumenta, quando ele vai subindo, chegando perto de 1, mais concentrada é a distribuição de renda de um país. E no caso do Brasil, como é isso? No caso do Brasil, nós temos um Gini alto, Está ao redor de 0,53, 0,53 foi a sexta pior distribuição de renda, de acordo com o relatório do PNUD, que é um órgão das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico. Em 2019, a gente foi enquadrado como a sexta pior concentração de renda, a sexta pior distribuição de renda, tá? Um país com uma péssima distribuição de renda, portanto com a renda muito concentrada, A mediana da amostra do PNUD, porque esse relatório que estou me referindo, são 189 países, Nós fomos a sexta pior distribuição. A mediana da amostra foi a Lituânia, com 0,37, Então divide a amostra em duas, E os dois melhores países em termos de distribuição de renda, portanto no aspecto oposto, foram dos países europeus,
a Ucrânia e a Eslovênia foram os 2 melhores países em termos de distribuição de renda. O Brasil, portanto, se enquadra muito mal no Gini, e isso é histórico, não é de hoje não, isso tem décadas que a gente tem essa má distribuição de renda. Vamos tentar explicar então o que é que causou essa má distribuição de renda no Brasil, o que é que vem causando isso? Veja, essa é uma pergunta complexa, não é fácil a gente resumir isso, mas eu vou tentar resumir, porque essa questão da distribuição de renda é uma questão histórica, né? Então não é, por exemplo, um governo, né, um determinado presidente da república, enfim, a gestão econômica de determinado governo que piora, ele pode até piorar uma situação que historicamente já é ruim, vamos dizer assim, né? Então é histórica. Eu acredito que o Brasil tem algumas variáveis que explicam. Por exemplo, a escravidão no Brasil foi um problema muito grave. Nós fomos um país que, óbvio que vários outros países tiveram escravos, né? Então não foi o Brasil o único, mas assim, da América do Norte, né? Dos Estados Unidos até aqui, Argentina, Uruguai, né? Ou seja, de toda a América, porque o Canadá praticamente não recebeu escravos, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos em números absolutos, né, no nosso período de escravidão, nos 3 séculos e meio de escravidão no Brasil. Quase 5 milhões de pessoas escravizadas nós recebemos. Um número absoluto muito grande, né? Portanto, criamos, portanto, uma base grande de pessoas muito pobres, né? O escravo é uma pessoa que está vivendo uma situação muito ruim em termos sociais, é óbvio, né? Portanto, uma base muito grande. Mas e quando a escravidão acabou? O próprio fim da escravidão, como procedeu, não ajudou essas pessoas que, ainda bem que não eram mais escravas, tudo bem, mas não ajudou essas pessoas a se inserirem no mercado de trabalho, não ajudou essessas pessoas a terem acesso à terra, por exemplo. Então, a escravidão e o fim da escravidão, como aconteceu, criou, de alguma forma, a perpetuação da miséria no Brasil, né? Claro que outros países tiveram escravidão e, portanto, a escravidão não explica tudo, né? Não explica tudo, mas é uma boa variável que explica boa parte da nossa concentração de renda. Isso é um fenômeno histórico, né? Vem lá dos tempos da nossa colonização e depois do fim da escravidão. Mas essa distribuição de renda tão desigual não tem só essas origens, né? A escravidão e a forma como ela acabou. Um outro problema que é mais contemporâneo, vamos dizer assim, né? É o nosso sistema tributário. O regime tributário brasileiro, ele é muito complicado, porque ele penaliza principalmente a classe média baixa, vamos dizer assim, né? Portanto, ele é muito regressivo. Um sistema regressivo, tributário regressivo, é aquele que as pessoas que ganham menos pagam mais em termos relativos à sua renda, em termos de impostos e tributos, etc., do que as pessoas que ganham mais, tá? Então, nós somos muito regressivos. O Brasil é um país muito regressivo. A carga tributária é muito em cima dos tributos indiretos, que são os tributos sobre o consumo, né? E isso é complicado, porque isso piora a distribuição de renda, né? Ou seja, a regressividade tributária sempre piora a questão da distribuição de renda. E ainda tem mais fatores, né? Outro problema também histórico que a gente resolveu de alguma forma em 1994 com o Plano Real foi a inflação, porque a inflação também é concentradora de renda, também é muito complicada, porque as pessoas ficam cada vez mais pobres, né? As pessoas mais humildes sofrem muito mais. A gente conseguiu pegar uma inflação absurdamente alta em 94 e jogar para índices mais palatáveis, né? A gente saiu de uma média de 1.200% ao ano para uma média de 5%, 6% ao ano, mas agora, infelizmente, a inflação está voltando e está complicando ainda mais a situação das pessoas mais humildes. Como é que ela impacta na concentração de renda? A inflação é sempre terrível para as pessoas mais humildes, é sempre complicada para as pessoas mais pobres, porque as pessoas já são pobres, né? Já ganham pouco, quando ganham alguma coisa, e elas não conseguem acompanhar o preço dos alimentos, elas não conseguem acompanhar o preço dos bens de subsistência, do gás de cozinha, energia elétrica, etc., o próprio supermercado. A classe média sofre, é óbvio que sofre, mas as pessoas mais humildes sofrem muito mais. Então, a inflação tem um caráter concentrador de renda, sim. Isso atualmente, como é que fica? O Brasil de hoje está voltando a ter índices de inflação alarmantes, né? O IPCA, que é o índice oficial do governo, todo mês aumenta, em setembro deu 1,14% ao mês, né?
que é um índice muito alto. Em outubro, a prévia do IPCA está indicando para 1,20% ao mês. Isso dá uma inflação de quase 16% no ano, né? E ela vai sempre bater pesadamente nas pessoas mais humildes. Ela vai sempre ser mais cruel com as pessoas mais pobres, porque ganham pouco, né? Quando ganham alguma coisa e não conseguem acompanhar o ritmo da subida de preços. Portanto, ela é concentradora de renda sim. É como a visão que eu tenho é o seguinte: a gente tem um problema grave no Brasil, que é a concentração de renda, que é histórico, né? Esse problema é histórico, está aí há muito tempo, né? Fruto das nossas decisões, das nossas elites, né? Da nossa construção como país, né? A verdade é essa. E agora a inflação do governo atual, do governo Bolsonaro, está tocando fogo nisso, né? Porque sobre um problema histórico, né, a gente está colocando um outro problema, que é a volta da inflação, que ela já tinha sido relativamente controlada, e isso é muito ruim para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres.